Hi Brasil! Jimmy do canal Jimmy Nada Neutro aqui, hoje para conversar com vocês sobre a notícia da série dos Lanterns, dos Lanternas Verdes, aqui ó. Roda a vinheta pra gente conversar sobre essa notícia. Bom pessoal, eu separei aqui uma notícia que saiu da série dos Lanternas, da HBO Max, que estreia em 2026, eu separei aqui 3 portais pra gente conversar, né? Eu separei do Omelete, né, que é um dos portais aí mais badalados da cultura nerd. Tem aqui, eu separei também do Ovício e do IGN também, né? IGN aqui comentando essa notícia, né? O showrunner revela novos detalhes sobre a série do Green Lantern, né? Aqui é do IGN, aqui no site do Omelete. Showrunner descreve série como uma comédia buddy cop. Essa é a manchete do Omelete. A manchete eu já não gostei, tá? Essa comédia. Tô com o pé atrás. Depois do filme do Superman, que teve muita piadinha e pra mim algumas piadinhas que não funcionaram, eu tô com um pouco de receio, né? Mesmo sendo da produção da HBO, o Omelete colocar aqui como uma comédia vai me remeter um pouco ao quê? A Loucademia de Polícia. Quem lembra desse filme antigo, de policiais trapalhões ali? Eu lembro desse filme, então me remete um pouco. Quando fala Buddy Cop, você lembra de Máquina Mortífera, você lembra dos Homens de Preto, que aí eu já acho que é um caminho um pouco melhor para a série dos Lanternas. Mas vamos ver aqui a matéria inteira, né? Showrunner descreve série como uma comédia Buddy Cop, né? De uma dupla de policial, né? Geralmente série de Buddy Cop é isso, né? Pra quem não sabe, é um subgênero dos filmes de policial que se concentra na dinâmica, né, entre dois policiais, uma dupla de detetives que contrastam sua personalidade. Um mais sério, outro mais brincalhão, ou às vezes um mais sisudo e o outro mais leve. Geralmente essa é a dinâmica do buddy cop que eles falam, né? Esses filmes geralmente misturam comédia e ação. E me parece que é esse o lore aí, o mote da série. Aí aqui começa a série Lanterns, que conta a história dos Lanternas Verdes do DCU, John Stewart, o Aaron Pierre, e Hal Jordan, o Kyle Chandler, será lançada em 2026. E o showrunner Chris Mund detalhou um pouco mais do que podemos esperar da produção e principalmente o tom que a história adotará com a dupla. Segundo ele, a próxima série do DCU na HBO será, abre aspas, tanto uma série policial quanto uma série de super-heróis, fecha aspas. Abre aspas de novo para ele, a matéria aqui continua, né, gente? Nossa série é, em muitos aspectos, sobre substituição. Quando alguém deve se afastar e quando é hora de a próxima pessoa assumir as rédeas, fecha aspas. Revelou Manja Mansheut, né, que é um portal também lá gringo de notícias. Abre aspas de novo, esse empurra entre esses dois personagens é muito importante. Grande parte do poder do John vem de não morder a isca, entendendo que você perde o seu poder se ficar gritando e berrando. Aí a matéria continua, é isso que estamos tentando transmitir. Ele sabe que pertence, então ele não precisa compensar demais. Há um equilíbrio real ali que é inato dentro de Aaron. O ator, ele fala. Ele é grande, ele é uma presença intimidadora apenas fisicamente, mas há uma suavidade nele também. Há uma consideração. Você não pode ensinar isso. Que o showrunner falando do ator, né, gente? Você vê que o foco da série, como tudo levava a crer, já vai ser no
no Jon Stewart. Eu acho uma pena, gente, que seja, né, uma pena não, como eu posso dizer, eu acho que o Jon, ele é um personagem que ganhou destaque na série, na animação que passava no SBT, né, na Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. Ele era o Lanterna protagonista, mas o personagem que fez o destaque do Lanterna nos quadrinhos era o Hal Jordan, né? Então eu tô com receio, com o pé atrás, que eles não tratem bem o personagem do Hal Jordan. Você vê que aqui é claramente uma ideia de aposentadoria do personagem. O vício aqui, você vê a manchete do site, ele já aborda dessa maneira, ó, Lanternas. Showrunner sugere histórias sobre a aposentadoria de Hal Jordan. Então o meu receio é que eles não dêem o devido importância para o Hal. Ele é o principal Lanterna, você vê. Eu vou mostrar aqui para vocês uma das minhas HQs favoritas do Lanterna, que é essa aqui, Mundo Surreal. É uma história interessante sobre os Lanternas Verdes, e ele é o protagonista, né? Uma das minhas histórias favoritas dos Lanternas é essa história aqui. Vou botar até aqui para vocês verem, ó, para ficar aqui. É uma das minhas histórias favoritas e ele é o protagonista. Tem isso muito antes da reformulação que o Geoff Johns fez, né, dos Lanternas Verdes. Ele já era o protagonista, né? Quando o Geoff Johns assume e o Kyle Rayner é o único Lanterna Verde, o Hal Jordan tinha se tornado Parallax, matado toda a tropa e os Guardiões e assumido como um vilão. Não que eu ache muito ruim essa transição dele para vilão. Ele ficou um puta de um vilão, né? Porque ele tava revoltado que o Mongo, se eu não me engano é essa a história, o Mongo tinha destruído Coast City, que é a cidade dele. E a ideia dele era reunir todos os anéis, todo o poder da bateria central para reconstruir a cidade de Coast City com esse poder de criação que é a essência ali dos Lanternas Verdes, né? Eu acho ruim essa abordagem de deixar o Hal Jordan tão escanteado. Você vê que os 3 portais aqui, o foco fala do Jon Stewart, né? As matérias, elas não têm muito de um caráter opinativo, elas só dão a informação do showrunner, né? Desse Chris Mond, eu acho que é essa a pronúncia do showrunner da série. Eu tenho receio, mas depois que eu vi Superman, gente, eu acho que você ter um pouco de pé no chão, tirar um pouco dessa coisa leve que foi o Superman e levar para uma parada mais pé no chão, talvez faça bem pro DCU, já que o Superman, no meu ponto de vista, ficou um filme muito TikTok, muito cheio de coisa, e talvez na tentativa de fugir daquele excesso, aquele extremismo de realismo que o Nolan e o Snyder quiseram trazer para DC, no Superman do James Gunn ele tentou trazer leveza demais, na minha opinião, muita piada, e eu tenho receio desse toque do James Gunn espalhado por todo o universo da DC. Então eu gostaria que fosse mais pé no chão mesmo, alguns elementos do DCU. Não sei se a série do Lanterna Verde é a melhor para você fazer isso, porque é justamente uma série que precisa de muito elemento de fantasia para você comprar, e atores que comprem essa ideia, né? Eu já conversei com alguns amigos nerds sobre como eu gostaria de ver uma série dos Lanternas, né? Eu gostaria que fosse meio uma mescla de Tropa de Elite com Harry Potter, mas talvez um toque de MIB mesmo, Homens de Preto, porque eu acho que eles são uma força espacial, né? Uma polícia espacial, então ele precisa ter um caráter de investigação e de seriedade meio Tropa de Elite.
e você abordar um pouco às vezes da corrupção da tropa ali com o Sinestro, né? Policial querendo apenas o seu benefício próprio. Eu acho que isso é uma coisa boa para você tratar numa tropa de polícia intergaláctica enorme que protege o universo inteiro, né? Mas eu acho que precisa, além de ser isso, você precisa fazer algo que não foi abordado nem no filme de 2011, aquela coisa horrorosa do como é que é o nome do ator que eu esqueci, que fazia agora faz o Deadpool? Ryan Reynolds, né? Aquela coisa horrorosa que é você abordar o poder do anel. Em essência, o que é o poder do anel? É a criação e a criatividade. Eu acho que essa parte que eu mencionei de um toque de Harry Potter para os Lanternas Verdes, seria você desenvolver o que faz a pessoa conseguir gerar os construtors. Como que funciona o anel de verdade, né? Você poderia ir, inspirado na fase do Jeff Jones, abordar essa questão dos espectros emocionais e você também abordar um pouco as matérias que nós temos aqui às vezes na vida real, as matérias de criação, você abordar, tentar criar tramas com matérias de criação publicitária e de design, usar semiótica, usar criação de produto, usar as matérias que norteiam essas faculdades, às vezes, né, a teoria, para fazer um mergulho no processo criativo. Eu acho que Tropa dos Lanternas poderia ser sobre processo criativo. Essa HQ eu gosto muito porque ela é uma espécie de mergulho dentro da bateria central. Eu gostaria que eles fizessem isso, que os Lanternas meio que, além de estar combatendo o crime ali como policiais, eles estudassem em algum lugar como utilizar o anel, como utilizar a mente, a sua criatividade para criar os construtors, né? Aqui nessa HQ, eles mergulham dentro da bateria central e vão para esse mundo surreal, que aqui é o nome da HQ, e você tem uma espécie de mundo maluco nessa HQ, que é muito bom de ver. E eu gostaria que eles fizessem essa adaptação pensando num processo criativo, imaginando que o Lanterna, antes de criar, ele precisa passar por processos de criação, tipo brainstorm, o que ele pensa para salvar alguém. Então, um processo rápido de pesquisa na mente dele sobre referências visuais para ele criar. Depois ele passar para um mocap. Imagina essa loucura num filme, assim. Pensando no processo criativo, não só de design, mas do próprio cinema, né? Você vê que o chroma key ele é verde, você pode fazer uma brincadeira com isso, com os lanternas. Eu acho que a criatividade precisa ser a cara dessa produção. Uma das ideias, pessoal, que eu acho que seria interessante de abordar com a Tropa das Lanternas Verdes, além da que eu falei do processo criativo, e tem até a ver com isso, na verdade, é uma ideia que eu não vi ainda nos quadrinhos, né? Desculpa. Eu vi mais ou menos abordado nessa HQ, né, do mundo surreal, seria uma abordagem do nível dos construtors, ainda pensando na questão visual, de desenho gráfico, de escala de cores, escala de saturação, aquela escala quando você vai do branco até o preto no desenho, por exemplo, né, no sombreamento, você poderia fazer isso com o nível dos construtors. Um construtor fraco, de uma sutileza de matéria bem pouco densa, né? Bem sutil, uma matéria bem sutil, e você ir fazendo uma gradação para até a escala máxima, onde o construtor do lanterna, dependendo do grau de
de força do lanterna, de capacidade de quem estiver portando o anel, essa ferramenta de criatividade que eu falei, ela poderia transformar o construtor em algo real, em um objeto mesmo de matéria, né? Isso eu nunca vi abordado nas HQs do Lanterna, né? A capacidade de estar lidando ali com uma energia quase que divina mesmo, tipo uma partícula de Deus, aquela partícula da ciência que eles falam que é a... esqueci o nome agora da partícula, mas você poderia ter algum vínculo da tecnologia a isso, a uma essência de criação, e que o Lanterna mais poderoso, os Lanternas que dominassem melhor a ferramenta, conseguiriam construir algo muito próximo à matéria real, não ficar só naqueles hologramas que a gente tem nas produções, né? Você tem nas animações, por exemplo, tanto da Liga Sem Limites, né, da Liga da Justiça, quanto na animação A Guerra de Apocalipse, o Cavaleiro Esmeralda, Meu Primeiro Voo, até naquela animação da Disney, né, da Tropa dos Lanternas, tem uma animação em 3D, que é muito boa inclusive, mas eu não lembro de ver uma abordagem nesse sentido, de você trabalhar para que em algum momento o objeto criado pelo Lanterna Verde, ele não seja só, tem aquele aspecto artificial do holograma, que ele se torne mesmo um objeto, que ele se torne matéria. Você poderia discutir inclusive a questão do real e do falso que a gente tem hoje de inteligência artificial. Nessa animação nesse desenho animado da Tropa das Lanternas, que tem no Cartoon Network, inclusive ela é abordado como inteligência artificial, o anel, né? Ele conversa com o anel e o anel responde, né? Isso também tem nos quadrinhos, né? Mas eu gostaria de ver. Um dos dilemas que fez o Hal Jordan virar o Parallax, o vilão, é que ele queria, com o poder dos anéis, dar vida de novo à cidade dele, inclusive eu acho que as pessoas, né? Ele recriar toda a cidade com a energia dos anéis e da bateria central, e recriar, acho que inclusive as pessoas que morreram. Ele surta com essa não ter conseguido salvar a própria cidade, né? A cidade natal dele. Então você poderia ir para um dilema de criador e criatura, né? Um dilema que a gente tem hoje de inteligência artificial, até que ponto a imagem ela é feita por inteligência artificial ou é feita por pessoas, você fica na dúvida. Fake news em cima de vídeos e de imagens feitas por inteligência artificial. Você poderia trazer com as lanternas essa questão super contemporânea de inteligência artificial e até que ponto que o ser humano vai chegar com uma criação, né? O anel poderia ser essa metáfora para o homem querendo bancar Deus, né? Bancar o Criador. Eu acho isso fascinante para enriquecer a história dos Lanternas e fazer com que eles frequentem, né, uma escola meio Harry Potter, né? Como eu falei, por isso que eu citei Tropa de Elite, Harry Potter e o MIB, né? Você teria ali uma abordagem policial com Tropa de Elite, uma abordagem fantástica de Harry Potter, porque eles frequentam a escola, aprendem sobre a varinha, sobre os feitiços, sobre como utilizar da melhor maneira que a varinha escolhe o seu portador. Você poderia ter algo parecido também quando um anel procura alguém com coragem, assim que um outro lanterna morre. Você pode ter um paralelo ali parecido com isso, e você poderia ter talvez essa escola ser dentro mesmo da bateria central, ou adaptar essa ideia para algo, uma escola ali de lanternas, né? Uma escola de criação. Seria muito interessante de ver isso, né?
e como seriam os instrutores de criatividade, né? Eu acho que isso seria fascinante de ver e você intercalar com cenas de aprendizado sobre como você cria repertório para você criar objetos. Isso seria ótimo de ver na Lanterna Verde. Como você imagina, por exemplo, um caça, como várias vezes você vê nas HQs, ou uma mão, como você cria o desenho de uma mão, seriam os lanternas seriam quase que designers mesmo. O John Stewart é um arquiteto, né? O Hal Jordan não é só um piloto, você vê que direto eles colocam só mão. O próprio filme do Superman é de novo uma mão, assim, o Guy Gardner, ele dá um tapa no exército lá de Rampur, esqueci o nome da cidade, mas ele dá um tapa assim e a outra mão. No filme do Ryan Reynolds de 2011 também, ele tem várias vezes que é só uma mão, um soco, então fica um pouco limitado. Esse é um dos desafios da série do Lanterna, porque você precisa de bastante efeito para criar diversos construtos. Eu não quero ver só mão o tempo inteiro dando soco, mão, a única coisa que eles criam, né? Eu quero ver outros construtos baseados nessa ideia de criação. Você tem um pouco essa ideia de um arquiteto criando um mundo no filme do Nolan, A Origem, né? O Inception. Você precisava de uma pessoa especialista para entrar nos sonhos, você precisava de um arquiteta que poderia criar o mundo ali, mexer no mundo do jeito que ela quisesse, né? Isso é muito interessante. Você poderia criar algo parecido também para os lanternas, nesse processo de aprendizagem, no processo de desenvolvimento criativo de um construtor. Você ter talvez uma coisa parecida com Inception dentro da bateria central. Você pode ter algo com os guardiões serem parecidos com os professores de Hogwarts, né? Cada guardião tem uma especialidade no processo de criação, né? Alguém voltado mais para a parte mental e outro para a parte prática. Acho que tem uma infinidade de possibilidades o Lanterna, por isso que eu sou tão fã. Você usa a criatividade para salvar as pessoas. Você tem a possibilidade de usar a criatividade para o mal ou para o bem, aí vai depender do quem tiver com a ferramenta, com o anel. Acho isso muito interessante de ver. Outro aspecto, por exemplo, da psicologia das cores você poderia utilizar, não só no espectro emocional, você poderia criar um efeito que a cor causa nas pessoas, né? O vermelho, por exemplo, você poderia usar que, além do construtor, se ele intensificar a cor, aquela raiva que o vermelho pode causar nas pessoas, a exposição àquela cor do anel você pode afetar e deixar a pessoa com mais raiva, ou a pessoa que está sendo vítima do poder do anel, né? Não só o usuário do anel, mas você usar isso, você intensificar. O amarelo causa, aí você pode abordar a parte negativa e positiva da cor. O amarelo causa fome ou causa ansiedade. Isso também poderia ser abordado de algum jeito no espectro das cores, que é tudo matéria, pessoal, que vem do estudo de design mesmo, né? E de publicidade, o aspecto de como a gente reage aos símbolos, às formas, né? O estudo de símbolos, que é a semiótica, e o próprio cinema, né? Tem uma HQ que é a Zero Hora, onde o mundo está se desfazendo, meio crise, assim, que o Superman pede pro Lanterna, aí é o Kyle Rayner, que é o meu favorito, que ele faça um projetor. Ele faça um projetor e transmita a imagem do Superman para todo mundo. Tá vendo? Ele tá ali como um câmera, né? Quase um cineasta transmitindo a imagem. Isso é muito interessante de você trazer para uma produção dos Lanternas. Não acho que eles vão optar por isso, né? É uma ideia muito, muito minha na leitura de Lanternas Verdes, mas eu gostaria que fosse. Eu acho que traria uma riqueza pro mundo dos Lanternas. E a parte que me deixa animado é ser da HBO Max, da HBO, na verdade, é produção da HBO. As pessoas envolvidas na criação da série são pessoas que fizeram parte, se eu não me engano, de Game of Thrones, o Damon Lindelof,
Esqueci o nome aqui de um dos... Acho que é a matéria do Omelete aqui que traz. Com 8 episódios confirmados, a produção será comandada por Damon Lindelof. Ah, sim, esse aqui é do Lost e do Watchmen. O Watchmen é uma excelente série da HBO, né? Ali pós-história principal dos quadrinhos do Watchmen, né? E tem o Tom King como roteirista também, isso me deixa animado, né? Eu acho ele um bom roteirista de HQ. E tem outros roteiristas atrelados ao projeto, são os Justin H. Bridge, Ryan Gibson, Beanan Gibson do Pinguim, tem gente do Pinguim também, então a série do Pinguim também é uma excelente série, apesar de não ser produção HBO, já é da Max, né? Mas também é uma série boa do universo ali do Batman do Matt Reeves. Então, os envolvidos na série me deixam esperançoso, né? Deixa eu ver se tem alguma outra coisa para acrescentar aqui na matéria do IGN. O IGN já destaca que Chris Mundy descreve como um drama policial intergaláctico, né? As descrições aqui das 3 fontes, gente, cada um dá um enfoque diferente, né? O IGN dá como um drama policial intergaláctico, o Omelete fala o que o showrunner descreve como uma comédia buddy cop, e o Vício dá um enfoque como se fosse uma aposentadoria do Hal Jordan, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa da Chris Mundy. Vale destacar que é conhecido por outros trabalhos de prestígio, incluindo Ozark, Bloodline e True Detective, sendo esta uma série como uma das principais referências para o novo projeto, né? O True Detective eu assisti, gente, é a primeira temporada que tem o Matt McConaughey e o cara que faz o Carnage lá, o Carnificina, que eu esqueci o nome. É uma excelente série de uma dupla de detetives, né? Meio documental assim, não sou tão fã dessa série documental assim, dessa época, né? Igual The Office, né? Mas a série é muito boa. Ter esse template para fazer a série dos Lanternas eu acho bom. O que me incomoda mais, gente, é isso que eu falei com vocês, né? É a possibilidade da tratativa que vai ser dada ao Hal Jordan, ela vai ser muito de escantear. Você não tem uma Liga da Justiça, e então ele não vai participar da formação do grupo, né? São 300 anos de meta-humano já no universo, pelo que foi estabelecido no filme Superman. Então Hal Jordan nunca fez parte de nenhuma liga, de uma sociedade. Será que eles vão escantear ele mesmo assim? E vai ficar o foco inteiro no Jon Stewart? Não sei se eu gosto tanto dessa ideia, né? Comenta aí vocês o que vocês acham, se vocês acham correto esse destaque grande ao Jon Stewart e você tratar o Hal como se não fosse um grande personagem da tropa, né? Eu queria ver pelo menos que ele tratassem com respeito, né? Que desse a importância que ele precisa, né? Como mentor ali, né? Mas tudo leva a crer que o foco, assim, nas 3 matérias, que realmente vai ser só o Jon Stewart, né? Como Lanterna. Deixa eu ver se eu tenho... O meu favorito, gente, que eu queria ver mesmo retratado também, né? Eu sei que ele não é o mais importante, mas foi o que eu li na época. Eu li justamente na época que o Hal Jordan era o Parallax, né? E eu acabei lendo muito aqui vou pegar aqui pra vocês, pra ver se eu consigo pegar sem destruir o cenário. Pera aí, já volto. Sem destruir o cenário aqui, ó. É o Kyle Rayner, porque ele era artista, se eu não me engano ele era designer gráfico mesmo, desenhista, e eu me identificava muito com o personagem por isso, porque eu também queria ser desenhista e tal, e isso fez eu me identificar com ele durante as leituras. Ele era o último dos Lanterna Verdes na época, foi ele que eu acompanhei lendo nos quadrinhos e lendo
e vendo ele frequentando a Liga da Justiça, a revista dos melhores do mundo. Por isso que eu queria ver ele sendo representado mesmo, né, durante a série, talvez em outras temporadas. Ele é o meu favorito, mas eu reconheço que os principais talvez sejam o Hal Jordan e o Jon Stewart, né? E também até tem o Alan Scott, né, que eu não comentei, que foi o primeirão mesmo lá, né, da Era de Ouro, eu acho, dos Lanternas Verdes. Gostaria de ver uma menção a ele também. Basicamente é isso que eu tinha para dizer, gente. O que eu queria ver, minha expectativa sobre a série dos Lanternas e como eu gostaria que elas abordassem em específico o poder mesmo do Anel, que ele fosse o centro de tudo, a criatividade fosse o processo criativo dos Construtos, pensar em perspectivas, no desenho, sabe, os pontos de fuga que você tem, você trazer isso para o poder dos Construtors, sabe, abordar aspectos visuais de criação mesmo. Eu acho que abordar matérias de criação de identidade visual, semiótica, sei lá, toda a brisa do design gráfico e do design no geral, de arquitetura, né? O Jon Stewart, ele é arquiteto, então você poderia trazer para os Construtors algo nesse sentido, de arquitetura, de alicerces que o construtor precisa para existir. Eu gostaria muito de ver isso, brainstorm, tudo que você aprende numa faculdade de publicidade, de coisa. Eu gostaria de ver isso nos Lanternas. Eu acho que eles representam você salvar o mundo com a criatividade sendo o poder que salva o mundo. Afinal, o ser humano cria muitas coisas para nos ajudar. Eu acho que o Lanterna ele poderia ser esse espetáculo visual e esse símbolo de você salvar as pessoas com criatividade. Essa é a minha visão, por isso que eu sou tão fã do personagem. Tem até uma tatuagem aqui do Anel dos Lanternas. Eu acho que é um dos personagens mais criativos dos quadrinhos. Quem pensou no Lanterna Verde, por isso a minha paixão por ele. Eu tenho aqui várias HQs dos Lanternas, vários bonequinhos aqui da tropa também. E vocês, gente, o que vocês acham da notícia do showrunner focar apenas no Aaron Pierre, nessa notícia que ele dá sobre como vai ser, que provavelmente é uma aposentadoria, passando o bastão de um para o outro? Vocês gostam dessa ideia? O que acham da ideia de ser inspirado no True Detective? Comenta aí, curte o canal, pessoal, se inscreve para ajudar, para o canal crescer, para que a gente tenha, que eu possa gravar mais vídeos comentando as notícias. O meu foco é sempre uns vídeos mais opinativos. Eu vejo que nessas três matérias aqui dos portais, eles sempre dão só a notícia, né? E eu gosto de dar a notícia junto com uma análise, um caráter mais opinativo mesmo. Podem dar sugestões nos comentários, que vocês acham que eu podia melhorar. Fiquem à vontade, gente. De Nada Neutro. Fui.